No mês de setembro, nós temos o Dia do Administrador e o Dia do Cliente. Do administrador no dia 9 e cliente na data de 15 de setembro. Como o nosso bispo diocesano Dom Lindomar Rocha teve já inúmeras experiências administrativas, a gente aproveita a participação dele aqui conosco, participação semanal nos temas da atualidade, para tratar dessa questão do administrador, Dom Lindomar, ter que fazer o bem para a empresa e também para o cliente. Sem dúvida, você, meu irmão, minha irmã, um abraço. O administrador, ele é responsável, como a gente mesmo diz. O próprio nome já evoca, ele administra coisas que pertencem a outras pessoas. Claro que podemos também administrar os nossos próprios bens e até devemos, mas como profissão, o administrador, então, é responsável por ajudar outros a gerirem os seus próprios bens. É claro, numa empresa se quer sempre buscar a sustentabilidade, se quer sempre buscar o crescimento. Mas isso deve ser feito dentro de uma ótica da honestidade, também no querer o bem do cliente, até porque se você, vamos pensar, está desenvolvendo uma técnica de venda e o seu comprador se sente lesado, enganado, enrolado, ele não volta mais, né? Então é preciso atender de um lado os objetivos e as perspectivas de autossustentabilidade da empresa, mas de outro lado é preciso também pensar em atender bem o cliente dentro daquilo que é a sua necessidade. O fato é muito chato quando nós entramos em uma loja e percebemos que aquele objeto, aquele produto não corresponde às nossas necessidades e o vendedor, então, tenta vender de qualquer jeito, né? E a gente, então, sai dali muito frustrado e, inclusive, decidido a não voltar mais naquela loja. Do mesmo modo, quando acabamos comprando um produto muito acima do preço, né? Muito acima do preço, e descobrimos depois que fomos enganados, a gente corta também a relação com aquela empresa. Então, é um meio termo aí que a gente deve achar. A sustentabilidade da empresa, mas também se deve pensar uma administração correta, uma administração, eu diria, até que consiga se manter com eficácia e eficiente. Ela olha também o lado do cliente, aquilo que o cliente precisa. É muito interessante e importante quando um vendedor diz: olha, esse produto não lhe serve, eu vou perder a venda, né? Mas não posso, infelizmente, vender gato por lebre. A gente fica satisfeito e costuma até voltar. Então há uma relação de indissociabilidade entre aquele que faz a transição de um bem para outro. Agora, o administrador, Dom Lindomar, tem momentos da sua carreira que ele precisa tomar medidas impopulares pensando no futuro. Nós temos que ver o administrador público, o administrador privado. Vamos entrar numa seara muito longa, né? Muito grande. É claro, a gente tem que fazer cálculo. Hoje discutimos sobre o planeta, por exemplo. Quando falamos do consumo, falamos de veículos, falamos de produtos, a gente começa a perceber que nesse ritmo de consumo o planeta vai sofrer. O clima já está mudando de maneira acelerada. Então, como fazer, né? É óbvio que todo mundo quer vender mais, quer produzir mais. Isso também tem a ver com a sua vida, a sua qualidade de vida. Mas, de outro lado, a gente sabe que o planeta também já não aguenta mais. Então, os governos, agora falando da administração pública, percebem essa realidade, mas tem medo de enfrentar
o problema. Passando para a esfera privada agora. Às vezes uma empresa tem que chegar ao fim, né? Nem sempre uma empresa pode continuar e subsistindo quando a sua função já acabou, né? Uma empresa poluidora, por exemplo, estamos olhando para frente, estamos vendo que os carros a combustão devem acabar em breve, né? Porque, dado a sua responsabilidade pelo nível de aquecimento, nós estamos numa transição acelerada dos veículos de combustível fóssil para os veículos elétricos. Porém, se a gente olha, isso vai mudar a perspectiva de vários países que vivem de petróleo, que vivem de gasolina, né? Os vendedores de carro não, porque os carros só mudarão o que impulsiona. Mas são decisões difíceis e que vêm atrasando tomadas de decisões de empresas, de governos, porque são impopulares. Nesse caso, a transição para o veículo elétrico e a conclusão da queima de combustível fóssil já deveria ter acontecido. Então, temos que admitir que algumas empresas também têm a sua hora de acabar. Um bom administrador, inclusive, sabe disso. Um bom administrador sabe gerir com lucro, mas até para fechar bem, sem prejudicar ninguém, mantendo, inclusive, o seu padrão ético e código ético, uma empresa deve também saber a hora de encerrar, para encerrar bem, para não acontecer, como estamos vendo em outras experiências, mas agora 1, 2, 3 milhas, né? Que encerra deixando praticamente todos os seus clientes na mão. Uma empresa bem administrada teria controlado também essa questão e teria fechado, encerrado as suas atividades em um momento oportuno, onde pelo menos a perda pudesse ter sido diminuída. Então, fechar mal também é sinal de um péssimo administrador. Te agradecemos, Dom Lindomar. Parabéns para você, administrador, e para todos nós que somos clientes. Com muita paz, alegria, nessa comunhão onde tudo é serviço. O cliente assim serve aquele que administra e o administrador deve servir bem aquele que neles confia, nos clientes. Um abraço a todos. Abraço.